Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos, é a seção 5 da resolução 4693 de 7 de janeiro de 2022. Mas antes eu quero dizer para você segurar um pouquinho aí a sua ansiedade, aguarda um pouquinho, porque nós temos duas informações importantes para você que é do serviço social, psicólogo e mesmo professor da rede municipal, duas dicas importantes que eu vou deixar ao final do vídeo para vocês. Mas vamos hoje tratar sobre essa resolução 4693, que vai falar sobre as diretrizes e os procedimentos para a contratação e convocação de servidores na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Hoje a seção 5 totalmente dedicada aos recursos. No artigo 39 está falando sobre os recursos contra resultado de convocação online, referente à aplicação do disposto nessa resolução, contendo fundamentação clara e sucinta. Então nós temos uma primeira característica do recurso, que é a fundamentação. Procure escrever de forma clara, objetiva, sucinta, por meio de endereço eletrônico que será oportunamente disponibilizado para vocês. Não tem aqui nessa resolução, mas quando sair a gente divulga. E que poderá ocorrer em até duas instâncias. A primeira, a Superintendência Regional de Ensino, no caso de convocação online, e a segunda, diretamente para a autoridade imediatamente superior à SRE. Bom, não me pergunte quem que é, provavelmente cidade administrativa, mas então nós temos duas instâncias e prazos. O prazo para a primeira instância é contra o resultado da atribuição de vagas na segunda rodada. Então, para isso, a partir do momento em que sair esse resultado de vagas da segunda rodada, você terá 3 dias úteis de prazo para você acionar a primeira instância. Na segunda instância, você também terá 3 dias de prazos úteis para você acionar aí essa segunda instância e será direcionada à autoridade imediatamente superior a partir da ciência pelo interessado do teor da decisão de primeira instância. Então, pessoal, nós temos aí uma diferença entre primeira instância e segunda instância. Lembrando aí que o prazo é o mesmo a partir do momento do resultado da segunda rodada, que se refere à primeira instância, e a partir da ciência pelo interessado do resultado da decisão da primeira instância, nós teremos aí então esse prazo de 3 dias úteis, é o que preconiza aqui o parágrafo 2º dessa resolução. E no parágrafo 3º está falando, gente, que qualquer que seja aí o recurso, ele não terá efeito suspensivo. O que significa isso? É que ele continua valendo, né? Não é porque você entrou com recurso que a secretaria vai dar como certo e vai falar assim, então segura tudo aí, espera tudo, porque o professor entrou com recurso ali, tem que esperar. Não, então ele não terá efeito de suspender a decisão que foi tomada, ainda que seja uma decisão equivocada. E em hipótese alguma será conhecido quando interposto fora do prazo. Se você não respeitou esses 3 dias na primeira instância, então não adianta. Ou os 3 dias da segunda instância, não tem jeito. Chama-se decurso de prazo. Perdeu o prazo, não tem jeito mais de interpelar, tá, pessoal? E quando não tiver fundamentação clara e precisa, ou quando não tiver sido apreciado na instância anterior. Então são essas hipóteses aqui no caso do recurso. Aqui no artigo 40, está falando agora contra um resultado de contratação temporária, então serve para SB, ATB, analista da educação, e convocação presencial no caso de professor, especialista da educação, inspetor escolar. Referente à aplicação disposto sempre na resolução, né, tem que ter também fundamentação clara e sucinta, podendo ocorrer em até 2 instâncias. Se para a online, a primeira instância é a Superintendência Regional de Ensino, para a contratação, para a convocação presencial, presta atenção nisso aí, no caso aqui seria para atendimento presencial. Ela tem que ser atendida na primeira instância, que é a unidade de exercício, no prazo de 3 dias úteis, contados a partir do resultado da contratação temporária convocação. Então percebeu alguma coisa errada, faltou alguma informação, você viu que você foi prejudicado, então você vai acionar a primeira instância, que é, se for o caso de uma instituição de ensino, a escola. A unidade de exercício é onde você vai entrar em exercício, é onde você vai trabalhar. O prazo é de 3 dias úteis contados a partir do resultado da contratação temporária. E no caso da segunda instância, vai acionar aqui a autoridade imediatamente superior,
No caso, em se tratando da instituição de ensino, a autoridade imediatamente superior é a Superintendência Regional de Ensino, no prazo de 3 dias úteis, contados a partir da ciência pelo interessado do teor da decisão. Agora aqui no inciso 1 está falando assim, ó, o pedido será dirigido à autoridade que proferiu a decisão e deverá ser protocolado na unidade respectiva. Então, se for escola, você protocola na própria escola, tá, pessoal? Tem que ser protocolado na unidade respectiva, dirigido à autoridade que proferiu a decisão. 2. A autoridade administrativa que recebeu o pedido terá o prazo de 5 dias úteis para decidir sobre a sua procedência ou improcedência e dar ciência ao interessado formalmente, ou seja, formalmente é por e-mail ou presencialmente, formaliza um documento, bate carimbo. Nós precisamos de saber quais são os e-mails, quais são os setores a quem a gente vai proferir o recurso, porque é muito fácil falar assim, ó, entra com recurso na escola, formaliza lá o pedido, entrega lá ok. Aí a escola torna o recurso, responde o recurso no prazo legal de 5 dias úteis, perfeito, e aí foi indeferido. Então como que você vai recorrer? Está falando aqui que é a autoridade imediatamente superior. No caso da escola é a Superintendência Regional, mas quem procura? Não está claro e é por isso que muita gente é prejudicada nesses recursos. Então tá aqui, ó, no inciso 4, a decisão definitiva será comunicada formalmente ao requerente em até 15 dias úteis, contados a partir do recebimento do recurso. O problema é que é tanto tempo, é tanta demora, que a pessoa tem muita gente que desanima até de entrar com recurso. Fala assim, deixa pra lá, vou tentar em outro lugar, vou tentar em outra escola. E o parágrafo 3º, o recurso não terá efeito suspensivo, nós já explicamos, hipótese alguma será conhecido quando interposto fora do prazo, quando não tiver fundamentação clara e precisa, ou quando interposto por quem não seja legitimado. Porque não adianta também você pedir alguém que não seja legitimado para fazer o recurso. Não adianta, né, pessoal? Agora, no artigo 41, está falando aqui sobre a reconsideração, né? Caberá pedido de reconsideração contra as decisões administrativas referentes à aplicação disposto nessa resolução, observando o seguinte, né? Pedido contendo fundamentação clara e sucinta, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, deverá ser protocolado na unidade respectiva no prazo de 3 dias úteis, contados a partir da ciência pelo interessado da teor da decisão. A autoridade administrativa que recebeu o pedido terá o prazo de 5 dias úteis para decidir sobre a sua procedência ou improcedência e dar ciência ao interessado formalmente. Da decisão proferida, caberá recurso à autoridade imediatamente superior no prazo de 3 dias úteis, contados a partir da ciência pelo interessado também do teor da decisão. E a decisão definitiva será comunicada formalmente ao requerente em até 15 dias úteis, contados do recebimento do recurso. No parágrafo único está falando sobre o recurso, que ele não terá efeito suspensivo, nós já sabemos o que é isso, e em hipótese alguma será conhecida quando interposto fora do prazo, não quando tiver fundamentação clara e precisa, ou quando interposto por quem não seja legitimado. São informações importantes que a gente passou aqui para vocês sobre os recursos, tá, pessoal? Importante considerações aí para fazer. Agora, nas disposições finais aqui, está falando aqui no artigo 42, que é a definição do regime de trabalho para cumprimento da jornada do servidor, deverá atender às necessidades da unidade de ensino e também da SRE quando for o caso. E também a conveniência pedagógica observada a legislação vigente e também as orientações da Secretaria de Estado de Educação. Regime de trabalho presencial, teletrabalho, é importante falar isso para vocês. E as situações excepcionais e omissas, elas deverão ser analisadas pelo diretor da SRE e encaminhadas à consideração da SEE. Será responsabilizada administrativamente a autoridade que descumprir as normas previstas nesta resolução. Atenção então aí, senhores, né, gestores, autoridades que fazem o processo de designação, de contratação, porque aqui no artigo 44 fala sobre responsabilização administrativa. E no artigo 45 existem algumas revogações aqui, revoga-se a resolução 4498, e outras disposições contrárias aqui, Secretaria de Estado de Educação, documento assinado pela Geniana Guimarães Faria. Nós estamos aqui nesse momento na página 32 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, sábado 15 de janeiro de 2022,
E tem duas importantes resoluções aqui, ó. A resolução 4696, de 14 de janeiro de 2022, ela dispõe sobre a participação de professores das redes municipais nos cursos de pós-graduação lato sensu especialização a serem ministradas pelas universidades estaduais dentro do projeto Mãos Dadas e alteração também de resolução 4600. E a resolução 4701 de 14 de janeiro está do lado dessa resolução que eu citei agora sobre os cursos. Ela está dispondo sobre a atuação dos profissionais de psicologia, serviço social na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Vale a pena ler estas resoluções que estão publicadas, repito, na página 32 do jornal Minas Gerais, que foi publicado no sábado 15 de janeiro de 2022. Hoje nós falamos um pouquinho sobre recursos e demos duas dicas aqui, pessoal, no que diz respeito à resolução 4696, cursos para professores da rede municipal, e também o pessoal da área de psicologia, serviço social, tem resolução importante para vocês aí, darem uma lidinha. Um grande abraço para vocês, estamos encerrando mais um vídeo, hoje tratando sobre a seção 5 dos recursos. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.